Não, Eu é que até, a eu até coisa tenho uma vai questão mudando, de né? 2 julgamentos polêmicos, né? 2 julgamentos importantes e que eu apreciei pelo menos tentei fazer isso com muita sensibilidade, com muito amor, Aham. porque o Ministério Público do Trabalho ingressou com ações lá na minha vara, numa delas pedindo que se reconhecesse, né, a Covid enquanto doença do trabalho para todos os trabalhadores de uma empresa. Isso é um rolo, hein? E aí Nossa. tivemos uma outra ação no Ministério Público do Trabalho que pedia também o reconhecimento de doença do trabalho para empregados de hospitais. E aí o raciocínio que eu fiz, e eu não neguei a liminar e outro eu concedi a liminar, é que aquele que trabalha numa empresa, poxa, eu não posso presumir que ele pegou a doença dentro da empresa. Então ele Exato. pegou ônibus de manhã, pegou Exato. ali o Inter 2, pegou Iguape 2, pegou Vila Macedo, Guabirutuba, Chaparral, Abranches. Cara, pegou biarticulado, meu Deus, Sim. Pinhais, entendeu? Lotado. Lotado. Então o que acontece, né? Pegou metrô, eu sei que aqui no podcast a gente tá falando pro Brasil inteiro, pegou metrô, pegou tal. Cara, como é que eu vou presumir que ele pegou na empresa? Agora, por isso não concedi liminar, né? Aham. Que acabou sendo confirmada pelo nosso tribunal depois a correção de não dar essa liminar. Mas, em relação aos trabalhadores de hospitais, o raciocínio meu foi o contrário. Eu pensei o seguinte, poxa, o pessoal está na linha de frente. E esses profissionais, se tiverem a doença, eu vou presumir que eles adquiriram a doença no trabalho, né? Que é um Entendeu? ambiente muito Complicado. insalubre, né? Muito insalubre, você está em contato e o pânico do cara sair de casa às 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, para entrar às 7 e aquele caos que estava, os hospitais transbordando, protocolos mudando, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Aquilo que o Maicon falou, parece que ia acabar e o negócio emendava uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Exato. Cara, e gente morrendo, um avião caindo por dia, entre aspas, né? De morte só no Brasil, até mais do que isso. Nossa, cara, bem foi mais, assim. até mais. Sem duro. dizer a discussão do o que é essencial, o que não é essencial. Exato. O meu comércio ou o meu estabelecimento, posso manter aberto, não posso, se enquadra, não se enquadra. Eu era Sim. RH, era administrativa, então pode ficar de E home daí office. tem- Mas eu atendo o pessoal da linha de frente aí. Eu posso deixar o RH vazio para não atender o Como enfermeiro, que o médico? E que outra vai lá? coisa, tem 2 lados da moeda também que muito se falou disso, né? De fechar comércio e tudo. Aí tem os 2 lados, cara. Tem o lado da empresa, tem o lado da saúde, do sistema de saúde, porque o que aconteceu? Eu trabalhava mais pra frente na pandemia, eu trabalhei num hospital de trauma. E muitos dos protocolos de fechar e tomar algumas medidas era justamente para não ter muitos acidentados, porque lá no hospital de trauma também atendia Covid. Inevitavelmente entravam pessoas que tinham Covid mesmo, se fosse um acidente, alguma coisa, e eles queriam reduzir esse número de acidentes, de pessoas que necessitavam dos serviços de emergência, para realmente realocar as pessoas que precisavam por conta da Covid. Aí tem muitas variáveis, assim. Cara, quartos viraram enfermarias para dar conta de atender todo Sim. mundo. E assim, quando a gente... Eu acho que uma coisa tem muita hipocrisia em muita coisa. Então, quando eu deferia liminar para os profissionais de saúde em relação a reconhecer a Covid como um acidente de trabalho, meticate, coisa e tal... o que eu pensei também na minha cabeça? Não é só uma suposição, uma presunção de que o cara pegou a doença lá dentro porque estava na linha de frente com a doença. A microbiologia ela é minúscula e está pairando Sim. no ar e essa coisa toda. Mas pelo fato que assim, não é só dar um tapinha nas costas, obrigado e viu, valeu. O Estado brasileiro tem a obrigação de reconhecer o hercúleo esforço que foi feito pelos profissionais de saúde do Brasil no momento da pandemia. Eu repito, poderiam ter levado para casa... para os seus filhos, para a sua família, aquela doença E muitos levaram, perderam que familiares. matou milhões de pessoas. E digo mais, teve entendeu? pessoas assim da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, que nesse momento eles não podiam nem voltar para casa. Alguns profissionais eles até tinham um auxílio, né, do governo para ir para hotéis e para outros lugares que não fosse É uma loucura completa. Sim, porque Então, às vezes assim, tinha um o Estado, familiar, não basta né? a gente dizer, né, eu como agente político do Estado, porque o juiz é um agente político do Estado, eu sou a representação do Estado no Poder Judiciário, o Estado é executivo, legislativo e judiciário. Então, o Estado brasileiro, através dessa decisão, não deu só um tapinha nas costas e disse, olha, muito obrigado, viu? Não.
A gente fez alguma coisa de concreto Exato. para reconhecer esse hercúleo esforço que os profissionais de saúde tiveram no momento de maior gravidade da história recente do Brasil, que foi a pandemia. Vamos ser sinceros.